arauto dos intervenientes. A humanidade que começa. Prólogo da divisão à unidade. Bem, caro amigo ouvinte, antes de entrar e de acompanhá-lo no coração e no espírito desse audiolivro, gostaríamos inicialmente, em nome da junta governativa que representamos, dar-lhe certo número de informações não transformadoras nesse prólogo, mas em relação com fatos históricos importantes quanto à sua filiação, mas também quanto à nossa filiação. Seu maior neófito sobre a terra disse: há numerosas moradas na casa do Pai. Efetivamente, mas estas numerosas moradas participam todas, sem exceção, da mesma filiação de unidade divina. De fato, quaisquer que sejam as formas manifestadas de vida, seja em seu mundo de superfície, seja no que você chama os planos sutis, ou ainda nos planos espirituais, ou nos planos do intraterra, ou também em outras galáxias, em outros universos, ou em outras constelações, estas numerosas moradas, que são em número indefinido, possuem todas habitantes que têm a mesma filiação, a mesma unicidade de evolução, de potencialidades e de evolução. Apenas a separatividade de alguns planos o fez ver, com o seu olhar crítico de terceira dimensão, alguns elementos vivos como podendo não pertencer ao plano da unicidade e da divindade. Mas, entretanto, você deve compreender, caro ouvinte, que absolutamente toda a criação e toda a vida, toda a consciência é parte indivisível da unidade fundamental da vida e da manifestação da expansão-contração do divino. Partindo disso, é extremamente importante, sobretudo para os eventos e as manifestações que devem advir à superfície de nosso globo, que também o seu, que você não seja surpreendido pelas manifestações de vida que poderão aparecer nos anos a vir. É necessário, entretanto, compreender que, nestas consciências que vão manifestar-se a você, há as que estão em fase de construção, há as que estão em fase de expansão, há as que estão em fase de divisão ainda mais avançada que a sua humanidade de superfície, e há outras que estão em fase muito mais avançada para o retorno à famosa fonte. Entretanto, as forças que vocês chamam involutivas, diabólicas, separadas, reptilianas, e eu passo os qualificativos e os adjetivos que vocês empregam para nomear estas forças, fazem parte também da criação de Deus. Mesmo, amigo ouvinte, se elas o saibam ainda menos do que você, elas foram ainda mais longe do que você nos caminhos da divisão, nos caminhos da separação e nos caminhos da negação do divino. Entretanto, toda a consciência, mesmo a mais sombria, possui em si esta semente de luz, mas pertence ao seu caminho, à sua consciência não julgar, mas fazer as boas escolhas quanto ao que você desejará seguir, tanto como entidade como ensinamento. Você está pronto para retornar à fonte ou você ainda está no caminho da divisão?
Você ainda está no caminho de experiências de separatividade? Sua liberdade, caro ouvinte, é total. Cabe a você decidir total e livremente se a partir de hoje você aceita fazer o retorno, tal o filho pródigo, para a fonte, ou se você ainda tem necessidade de certo número de ciclos de separatividade, de distanciamento em relação à sua fonte. Porque se você tem sede de experiências, porque se você tem sede de divisão, porque se você tem sede de experimentações em planos cada vez mais densos, em momento algum a fonte o julgará. Em momento algum nós o julgaremos. Em momento algum, os planos espirituais portarão sombra às escolhas que você deverá fazer em toda a consciência. Escolher o controle individual para chegar ao funcionamento coletivo, ou então escolher o controle e meter-se cada vez mais no distanciamento e na separatividade, a fim de experimentar ainda mais o afastamento da fonte. A liberdade é total. Sua liberdade de consciência deve fazer-se em função de afinidades vibratórias que você escolheu em função do que você decidirá livremente. É extremamente importante, nos momentos que vêm para nosso sistema solar, de estar na escuta, estar atento e estar consciente às marcas de sincronia, as marcas de hipersincronia, ou mesmo as marcas de fluidez da unidade que se manifestarão em sua vida, em suas escolhas. Nisso, o pai e mãe deixa-o totalmente livre para escolher, sem qualquer julgamento, sem qualquer possibilidade de interferir com sua liberdade total de escolher um ou outro campo, porque, em definitivo, você compreendeu, amigo ouvinte, a finalidade continuará sempre a mesma. Não pode haver outra finalidade que não o retorno à fonte, porque vocês são filhos da fonte, nós somos filhos da fonte, e mesmo as forças a que vocês chamam involutivas fazem parte da fonte. Isso pode ser difícil de admitir, de compreender, de assimilar, de aceitar, mas, entretanto, isso é verdade. Mesmo se seu plano de realidade não possa apreender de momento, porque vocês estão numa escala de tempo que não lhes permite ter uma visão ampliada do que é a verdade e do que é a realidade da verdade. Há em vocês filtros que, como nós o dissemos, foram postos há 50 mil anos, de maneira a permitir-lhes experimentar cada vez mais o distanciamento, a separatividade, o afastamento ou mesmo o abandono da fonte. Mas, já há mais de 2000 anos, o movimento de reversão tornou-se possível, voltando a tornar-se você mesmo um mestre, voltando a tornar-se você mesmo um Cristo, voltando a tornar-se você mesmo a fonte. Para além de todas as limitações que foram colocadas desde 50 mil anos, a que vocês chamam karma, ação-reação, é-lhe hoje em toda lucidez possível cortar e aceitar entrar total e livremente no que nós chamamos e vocês chamam conosco ação de graça. É-lhes pedido hoje, por um ato de consciência, por um contrato firme, decidir não mais estar sob a influência da lei de ação-reação, não mais estar sob a influência de leis passadas, mas entrar diretamente em seu futuro, que é a pura luz. E para isso é necessário que sua consciência
sua alma aceite totalmente, livremente a ação de graça, a fim de caminhar para o perdão, para a ausência de julgamento, para a integração da fonte, para a revelação da fonte que vocês são. Ninguém outro que não você mesmo pode fazer a escolha. Ninguém outro que não você mesmo julgará a sua conduta. Ninguém outro que não você mesmo será obrigado a seguir um caminho que não quiser seguir. Aí está, caros amigos ouvintes, o grande desafio que hoje apresenta-se a vocês para os 7 anos que vêm de seu tempo terrestre. Quanto a nós, desde extremamente longo tempo, como nós o dizíamos no preâmbulo, nós superamos essa fase evolutiva por uma escolha livre e consciente que fizemos há mais de 300 mil anos. Nós aceitamos estar no serviço da fonte e, para isso, privarmos-nos de manifestações na terceira dimensão na qual vocês vivem. O paradoxo é o seguinte: é que nós estamos em nosso nível de evolução no que vocês chamariam totalmente integrados à quinta dimensão, mas estando muito próximos do elemento água, que nós mantivemos um corpo de terceira dimensão, que, entretanto, não tem medida comum com o seu, devido à sua estrutura celular, biológica, psicológica, espiritual, devido à sua arquitetura visível e invisível, tanto nos planos densos como nos planos sutis. Nós podemos, efetivamente, ser assimilados a corpos físicos de carne, vocês diriam, ao mesmo tempo sendo profundamente avançados, profundamente mais distantes, mais adiante no caminho de retorno para a fonte. É nisso que hoje vocês devem ver-nos como seus servidores, porque o maior serve o menor. É a lei inefável para aqueles que se engajam no caminho de retorno para a unidade da fonte. Assim, amigo ouvinte, cabe-lhes totalmente a título individual, mas também nós o esperamos a título coletivo nos anos que vêm, devido à sua reconexão a essa fonte comum, devido a essa reunificação de seus seres individuais na coletividade humana em sua humanidade em evolução. Constituir este famoso corpo coletivo que alguns de vocês chamaram, nesses últimos tempos, a embarcação de luz, a Merkabah, ou ainda o fenômeno de ascensão. Fenômeno de ascensão individual, mas que apenas pode ser realizada pela reunião de unidades individuais numa coletividade de função, numa coletividade de reunião de ascensões. Aí está, caros amigos ouvintes, a escolha diante da qual vocês serão progressivamente e à medida do tempo que vai passar, obrigados a compreender, obrigados a assimilar em sua confiança e em sua consciência e em sua alma. Ser-lhes-á revelado em vocês mesmos o que vocês são realmente e não o que vocês creem que fossem desde 50 mil anos. As forças ditas involutivas jogaram este jogo de arrastá-los para mais materialidade, para mais fossilização, para mais estrutura e estruturação. Mas hoje isso terminou. Se tal é seu desejo, se tal é seu anseio, se tal é seu contrato de alma, e se tais as informações e as transformações que nós lhes transmitimos são capazes de despertá-los e de elevá-los acima de sua condição, nós diríamos de sub-homens. É-lhes pedido para tornarem-se totalmente humanos, uma humanidade em evolução,
tornarem-se seres livres, mestres e responsáveis e totalmente lúcidos das escolhas que farão. Aí está, caros amigos ouvintes, o que o nosso coletivo da Junta Governativa tinha a dizer-lhes. E vamos agora deixar a palavra àquele que está instalado no meio de nossa geodésica estrutura de conselho e que vai agora exprimir-se a fim de introduzir mais precisamente a trama, o caminho energético, o caminho espiritual autêntico que vamos propor-lhes através do conteúdo deste audiolivro. Do conteúdo que vocês têm sobre os olhos, do que será um dos maiores catalisadores que vocês tiveram a integrar de maneira a permitir-lhes reencontrar a totalidade do que vocês são, ou seja, uma fonte, ou seja, um amor, no sentido mais autêntico e mais nobre. Assim, a Junta Governativa vai deixar a palavra a Ramatã. Assim, caro amigo ouvinte, a Junta Governativa dirigiu-se não a você mesmo, mas a toda a humanidade. Mas eu gostaria de entrar agora diretamente como governador em seu ser, a fim de fazê-lo viver a realidade do que você é. Antes mesmo de entrar na essência e no conteúdo da estrutura do que você irá ouvir, nos capítulos que virão em seguida, eu gostaria que você aceitasse como algo de possível, como algo de eventualmente verdadeiro, não como uma verdade estabelecida, mas como algo que vai, pouco a pouco, infundir-se e irradiar-se em você. É admitir a possibilidade que você seja totalmente, inteiramente, uma consciência cuja realidade final, mas a realidade também manifestada, mesmo nesta dimensão na qual você evolui, é amor. Você foi criado pelo amor. Você foi criado para o amor. Toda a consciência foi criada nesse único objetivo de ser o que ela é. E o que você é, amigo ouvinte, você deve aceitá-lo como uma potencialidade ou uma hipótese de trabalho, diríamos, que é dizer e afirmar que você é amor. Poder-se-ia mesmo dizer que, quaisquer que sejam as limitações que a sociedade impôs, que sua educação impôs, que seu karma, entre aspas, impôs, deve ser hoje deixado de lado, a fim de que você aceite a eventualidade do que você é, ou seja, amor. E esse amor é autenticamente puro, autêntica e totalmente o que você é. Não há, nessa hipótese de trabalho e na afirmação do que você é, qualquer vestígio ou possibilidade de zonas ligadas a seu passado, ligadas a elementos que nós acabamos de dar, a possibilidade de interferir como você é. É tempo, hoje, devido a um fenômeno de inversão que nós estudaremos um pouco mais longe, que você aceite tudo o que o condicionou desde seu nascimento nesta vida, mas também em todos os nascimentos passados, se você crê nisso. Está hoje em vias de ser dissolvido, não por qualquer milagre, não por qualquer fenômeno exterior, mas realmente por uma decisão consciente do que você é. E é-lhe pedido hoje para aceitar totalmente o que você é, ou seja, um filho da unidade, um filho da lei de um, uma fonte que é a mesma que a fonte original, uma fonte pai e mãe, uma fonte irradiante que é amor, porque o amor é uma fonte, porque a fonte da vida é amor, porque a fonte da consciência é amor, porque sua consciência e a sua alma são amor.
o que você poderia interpretar como erros, o que você poderia interpretar como algo que não foi conforme em sua vida, não tem hoje absolutamente mais lugar de ser. Porque hoje você está realmente diante da possibilidade de ver-se tal como você é, na condição de aceitar este fato essencial e primordial, e que não há qualquer limitação, qualquer possibilidade de confinamento em relação ao que você é, e que é efetivamente necessário convir, mesmo se de momento você não possa aceitá-lo. Você é obrigado a postular, a aceitar como hipótese de trabalho, diríamos, que tudo o que você manifestou até o presente de limitado, de limitações, de impedimentos, de doenças, de mal-estares, de falta de alegria, é unicamente ligado ao não reconhecimento de que você está totalmente em você e do que você é. A partir do momento, caro ouvinte, que você puser e postulado fundamental de que você é amor, de que você é a fonte e de que você aceita isso, o tempo de ouvir este audiolivro, naquele momento você se tornará realmente o que você é de toda a eternidade. Naquele momento, todos os véus que você mesmo colocou, progressivamente e à medida de sua descida nestes planos densos, poderão ser queimados, tal uma transfiguração, tal uma iluminação. Você se tornará realmente o que você é e não o que você crê ser, ou o que os outros creem e que querem que você seja. É importante que você conceba em você, a partir de hoje, e a partir destas palavras que você está ouvindo, que você é único. E sendo único, você faz parte do um. E você é o um. E você é o amor. E você é a consciência. E você é a manifestação perfeita do amor e a manifestação perfeita da harmonia. São apenas processos que foram necessários para voltar a tornar-se essa fonte, para voltar a essa fonte que você jamais cessou de ser de toda a eternidade. Aí está, amigo ouvinte, o que eu lhe peço antes de entrar precisamente na audição, na transformação em 7 etapas, como você compreendeu através dos 7 capítulos. Através da revelação das 7 etapas do coração, através de uma subida ascensional, através das 7 etapas correspondentes aos seus 7 centros de consciência, através dos 7 dias da semana. Esse trabalho vai emergir de suas profundezas do que você é, vai preencher progressivamente cada uma das parcelas de seu ser, cada uma das células que o anima, que anima este corpo, mas também cada uma das parcelas de sua vida, cada uma das parcelas dos compartimentos que você compartimentou. A família, o trabalho, os filhos, o passado, que foram confinados e que vão progressivamente, e à medida da expansão de consciência ligada à audição desta obra, torná-lo real e verdadeiramente real em tudo o que você é, em toda a sua magnificência, ou seja, uma parcela e uma totalidade da unidade da luz. Aí está, amigo ouvinte, o que nós vamos engajar juntos através dessas 7 etapas. Vamos despertar as 7 etapas do coração, a fim de conduzi-lo ao seu próprio santuário, a fim de conduzi-lo ao que você é, a fim de que você possa, você mesmo, despertar o que você é, e não através do que nós lhes diremos. E não através do que nós lhes diremos, e não através de um ensinamento novo,
não através da aplicação de preceitos vindos de modos de funcionamento ultrapassados de sua humanidade, mas através de seu presente. Através de sua realidade presente, você descobrirá, nós o esperamos, eu e meus irmãos humanoides, delfinoides, meus irmãos em Cristo, meus irmãos no Pai e na Mãe, porque quaisquer que sejam as distâncias e as distorções que possam existir entre nossas formas físicas, nós participamos, creia-me, da mesma fonte e da mesma origem. Apenas o desenvolvimento incessante da vida e dessas dobras incessantes que permite uma miriade de manifestações de consciências em função de miriades de desenvolvimentos de planetas ao nível de sua consciência. De acordo com tal ou tal elemento que é privilegiado no desenvolvimento, vão manifestar-se formas de vida que podem parecer aparentemente diferentes, mas que, creia-me, amigo ouvinte, têm todos a mesma fonte. Nosso maior desejo de nós todos no Intraterra é que hoje você realize, enfim, o sonho do porquê você mesmo criou-se, ou seja, afastar-se o mais possível do que você é, para voltar a tornar-se realmente o mais próximo do que você é e ser, enfim, totalmente você mesmo, o que você é. Aí está o caminho que vamos percorrer juntos durante 7 etapas, durante esses vídeos que você vai ouvir, nas quais você vai impregnar sua substância, impregnar a sua alma, a fim de tornar-se realmente essa fonte. Aí está, amigo ouvinte, para o que nós nos dirigimos. Obviamente, em cada um dos capítulos, seremos obrigados a recorrer a modos de funcionamento que nós utilizamos no Intraterra desde tanto tempo, mas que nos permitiram ser os guardiões fiéis e as garantias da unidade da fonte-mãe, na qual nós estamos e sobre a qual vocês vivem, mas também as garantias de nosso Sol. Eu os lembro que o seu sol, aquele que vocês veem todas as manhãs ao levantar-se, é apenas o pálido reflexo do verdadeiro sol, que está no interior e que nos rega a nós no Intraterra, permanentemente de sua luz, que nos permite não sermos confrontados às alternâncias dia-noite que vocês conhecem e que foram tão indispensáveis ao seu afastamento de sua fonte, para permitir-lhes retornar à sua fonte, que é a nossa. Aí está, caros irmãos, ouvintes, sou tentado a dizer, através dessa linguagem que emprego, através de meu walking, saibam que essa foi, para nós, uma longa preparação, porque para nós a linguagem não é verbal. Nós conhecemos apenas o pensamento. Nós conhecemos apenas o pensamento direto. Nós conhecemos apenas um modo de comunhão que é o pensamento e o coração. A linguagem foi uma criação colocada em seu caminho para permitir-lhe exteriorizar-se e afastar-se de sua fonte, mas é através dessa linguagem que hoje você poderá, enfim, retornar à sua fonte. A experiência da humanidade terrestre foi única nesse sentido, porque ela privilegiou o aparecimento da linguagem como ferramenta vibratória divina exteriorizada, enquanto a comunicação, a mais fácil com a fonte e entre consciências, não é uma comunicação de linguagem, mas uma comunicação vibratória direta, de alma a alma, sem passar pelo formalismo das palavras, sem passar pelo formalismo de conceitos, mas diretamente por uma impregnação e uma impressão de consciência a consciência, de cérebro a cérebro.
Esse modo de linguagem verbal, escrito, que permite exprimir o meu walking consciente, deve desembocar para você, amigo ouvinte, na superação disso. Porque além da linguagem, além das palavras formadas nestas frases, há efetivamente um modo de funcionamento que corresponde realmente ao que acontece ao nível da fonte, ou seja, uma irradiação, uma ressonância total de fonte a fonte, de sol a sol, de célula a célula e, sobretudo, de consciência a consciência. Nisso, amigo ouvinte, eu lhe peço para postular, pela última vez, aceitar o tempo da audição, o tempo da transformação, que você é amor, que você é perfeito e que você é inteiro, desde a criação e seu afastamento da fonte. Eu sou Ramatã. E, amigo ouvinte, eu lhe desejo uma entrada total neste postulado e nessas 7 etapas. Eu lhe desejo abrir as 7 portas. Eu lhe desejo reencontrar totalmente o que você é, assim como nosso pai e nossa mãe têm apenas um desejo, que é o que você volte a tornar-se o que você é. Meu desejo, como delfinoide, como governador das regiões do intraterra, é que você reencontre também o que você é. Eu terminarei dizendo que toda consciência que se manifestaria a você e que quisesse arrastá-lo ao caminho dela, ao ensinamento dela, ou que lhe permitiria coisas que não estão em relação com a fonte, que o afastaria da fonte e que o afastaria de sua fonte e que lhe retiraria, portanto, seu controle para substituir-se a você em suas decisões, são caminhos de amor, mas também, e sobretudo, caminhos que ainda não acabaram de estirar-se, de afastar-se da fonte. Enquanto você, humano, você, amigo ouvinte, hoje, devido ao seu caminho e à sua história, você tem a liberdade total de voltar a ser o que você é, ao amor, à liberdade e à consciência total. Aí está, amigo ouvinte, eu lhe desejo bom caminho e digo-lhe, obviamente, até breve, para interagir, para ressoar, para vibrar, talvez não da maneira pela qual faço através deste canal, mas, entretanto, por vias múltiplas de ressonância, de consciência, de contato de alma a alma, na falta de momento de contato corpo a corpo. Mas não há qualquer obstáculo que não seja varrido pela potência do amor que você é. Só o seu mental gostaria de fazê-lo crer o inverso, para preservar a separatividade, para preservar o distanciamento e a separação do que você é. Tal foi o papel do mental desde 50 mil anos. É-lhe hoje pedido para passar ao que alguns chamaram há 40 ou 50 anos o supramental, passar a dimensão do coração, da empatia, da compreensão direta, sem passar pela análise mental, sem passar pelos conceitos mentais e, sobretudo, sem passar pelo seu julgamento. Enquanto há julgamento, há distância, porque o julgamento necessita que vocês se coloquem no exterior do que julgam. Ora, hoje é-lhe pedido para colocar-se no interior de tudo o que vocês veem, ouvem, vivem e sentem. Fazendo parte de tudo isso, vocês não podem estar na distância nem no julgamento. E, obviamente, o que conduz à ausência de julgamento é uma palavra bem mal compreendida hoje e que foi utilizada por seu maior mestre, que é o perdão. Mas antes de querer perdoar, é necessário, efetivamente, quando você perdoa a si mesmo, você perdoa ao universo inteiro.
Você perdoa o que não há necessidade de perdoar, uma vez que você já está perdoado. Basta afirmar o perdão. Basta simplesmente não julgar, estar na ausência de julgamento total, a fim de abordar as etapas, os 7 pilares que nós vamos abordar agora, na abertura total. Estas mensagens foram encaminhadas no período de 2005 a 2006 ao site Outres Dimensions. A tradução para o português foi de Célia G. Eu sou o Arauto dos Intervenientes. O Arauto dos Intervenientes.